Como levantar... A cidade hoje não tem recurso para construir novas UPAs, como o senhor está propondo. Filho, existe uma coisa que se chama, hoje muito em voga no mundo inteiro, que se chama você fazer algo em benefício da cidade, trazendo o público para junto do privado. E o público praticamente não gasta dinheiro. O privado gasta, mas tem eu diria, a sua recompensa devida. Essa é uma forma. Basta você ter na prefeitura um prefeito que saia da cadeira e seja disposto a ter decisão e vontade política para fazer o que deve fazer, em prol da sua população, em prol da cidade. Olha os prefeitos passados. Aonde é que está esse menino que se lançou como prefeito, que fez um belo debate, que teve um belo dinheiro para sua propaganda? Aonde é que ele está? Nem terminou a prefeitura dele, não saía na cidade, não conhecia a própria cidade. Onde é que está aí a decisão e a vontade política em fazer? E outra coisa, você tem que buscar dinheiro também. Buscar dinheiro junto ao governo federal. Para isso tem que sair daqui. Você tem que sair daqui. Eu sou um camarada que eu levo essa vantagem. Eu conheço, o presidente foi meu comandado, o Mourão foi meu cadete, o Heleno foi meu cadete, vários oficiais hoje em todos os ministérios foram meus cadetes, são meus amigos, são da minha turma. E mesmo que não fossem, eu ia bater lá em Brasília e ia ficar lá até que me atendessem. Até que atendessem e satisfizessem aquilo que Juiz de Fora e a população de Juiz de Fora precisa e merece. Candidato, mais importante até do que o dinheiro, que o senhor está dizendo que vai a Brasília buscar, eu queria entender um pouco essa lógica. Vamos imaginar uma cidade onde você tem 3 UPAs que elas não funcionam corretamente, como o senhor está dizendo. Não seria... Não, vocês inclusive colocaram aqui que as UPAs não funcionam. Ele colocou isso aqui, que as UPAs também não funcionam. Mas eu concordo, não funcionam perfeitamente. Então, nessa lógica, as 3 não funcionam corretamente nessa cidade fictícia. Ao invés de construir mais uma ou mais 2, não seria mais fácil você trabalhar para que essas 3 funcionassem e só depois construísse as próximas UPAs? Olha, isso é sem dúvida, né? Porque você estruturar o funcionamento de uma UPA é muito mais fácil do que você construir uma UPA. Eu lhe digo o seguinte, se eu fosse prefeito, eu pegava todas essas UPAs e te garanto que dentro de uma semana, todas elas estariam funcionando de 6 da manhã, durante toda a noite e adequadamente. Adequadamente. Te garanto, aprendi isso no Exército. Isso se chama comando. Isso se chama liderança. Isso se chama fiscalização. É o que falta. É o que falta em Juiz de Fora. Agora, construir uma UPA é diferente de você já ter a UPA construída, né, e fazê-la funcionar adequadamente. Agora, eu ia buscar dinheiro. Eu iria buscar dinheiro. Levantaria ali daquela cadeira e iria buscar dinheiro para construir dentro de um planejamento adequado do sistema de saúde, iria construir mais um número de UPAs. E UPAs que não são meros postos de saúde, porque aqui eu já vi UPA atendendo como se fosse mais um posto de saúde. E a UPA não se presta a isso, ela tem que se prestar a muito mais. Mas uma coisa não ficou clara no seu discurso anterior. Não, pode pôr aí. O porquê que o hospital universitário não é qualificado ou não atende corretamente a população?
devido, inclusive, à pró-reitoria comunitária da universidade. Você já viu um hospital universitário funcionar aqui quando a universidade está em greve? Hein? Não. O hospital não entra em greve. Ainda mais um hospital que serve a população. Então eu acho que a função do hospital é muito mais nobre. Eu acho que a universidade, ela tem que se inserir no meio da sociedade. A universidade é federal. Estão saindo dali alunos que não pagaram nada, estão sendo formados. Vão ter um emprego em que vão ganhar bem. Só não queria cortar a sua linha de raciocínio, Pois porque o hospital universitário ele não é administrado pela universidade, ele é administrado pela EBSER, que é uma empresa que trabalha nessa gestão. Então, assim, o reitor não tem ingerência no hospital universitário, candidato. Bom, então eu te pergunto, por que a universidade tem um hospital e entrega para uma outra empresa? Será que a universidade não tem a capacidade, ela que ensina medicina, ela que forma um médico que vai administrar um hospital mais tarde, logicamente se especializando, estudando, etc., ela não tem capacidade de administrar o seu próprio hospital? Isso é uma vergonha. Se eu fosse reitor, quem iria administrar o hospital seria a faculdade, seria a universidade, porque isso daí é uma forma, inclusive, de você dar uma formação melhorada ao médico. É como na escola militar. Você não é formado ainda, mas você tem que fazer alguma coisa, tem que tomar conta de uma coisa, de outra, de outra, de outra, tem que passar por tudo, para quando você sair para a tropa, você já ter experimentado tudo e saber o que se passa ali, 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 ali. E ter condições de comandar aquilo, liderar aquilo. O que falta à universidade é isso. É exemplo, inclusive, dos professores. Quando você entra numa sala de aula e vê lá um comunistinha de brinco na orelha, a camisa aberta, dando aula, isso é uma vergonha. Cadê a postura do professor? Cadê a liturgia do cargo? Como é que se passa uma ética profissional para um aluno se você não tem ética para passar? Cada profissão tem sua ética. E o médico, fundamentalmente, ele tem a sua ética e é uma ética muito importante. Agora, nós temos excelentes médicos em Juiz de Fora, que são exemplares. Esses é que devem ser seguidos. Juiz de Fora, ela não carece de uma medicina moderna, trazida por esses médicos, excelentes cirurgiões. Eu mesmo já tive câncer, me tratei aqui em Juiz de Fora. Médico de primeiríssima qualidade. Estou aqui. Eu acho só bom pontuar, Ricardo, da questão da EBSER, é que a EBSER é uma empresa pública que administra a rede de hospitais federais associados às universidades federais, candidato. Então não é uma empresa específica que administra um hospital de uma universidade, é uma rede que administra todos os hospitais. Olha aqui, desde a hora em que ela administra, mas não cumpre com suas finalidades, ou não deixa a universidade cumprir com suas finalidades, o hospital universitário não cumprir com suas finalidades, ela não serve para isso. Então, cabe ao reitor, entendeu? E às suas autoridades superiores no Ministério da Educação e dizer, olha aqui, essa empresa não serve por isso, por isso, por isso, e eu tenho um compromisso com a sociedade de Juiz de Fora e preciso que os meus hospitais funcionem de maneira diferente. É uma questão de responsabilidade. E volta aqui o quê? Vontade e decisão política.
Quem está gerindo alguma coisa tem que ter vontade e decisão política. Se não tem, não adianta. Candidato, queria mudar o tema, que eu acho que a gente tem que falar de outras coisas ainda. Mobilidade urbana, por exemplo, não falamos, mas no momento eu quero falar de segurança pública. O senhor, com a sua candidatura, até pela sua patente como um general da reserva, acredito que boa parte do seu eleitorado espera soluções para o problema da segurança pública na cidade. A gente tem uma sensação de violência que vem aumentando nos últimos anos, os indicadores também não são bons, enfim. Quais propostas o senhor tem para tentar melhorar a sensação de segurança na cidade e minimizar os indicadores de violência urbana em Juiz de Fora? Olha aqui, a minha proposta, ela não tem apenas o sentido de dar um sentimento de segurança. A minha proposta tem o sentido de dar segurança aos cidadãos de Juiz de Fora. Primeiro, a atual guarda municipal, para mim, não vale nada. Não vale nada. Tem que ser reformulada, tem que ser treinada, inclusive pela Polícia Militar. Militarizado, então, candidato, que o senhor Tem defende. que ser militarizada, tem que ser armada e militarizada. Esse negócio de dizer que violência, direitos humanos, chegar perto do cara, está armado com uma florzinha, toma aqui a florzinha, me dá sua arma. Isso não existe. Esse é discurso, candidato. Ninguém defende dar uma florzinha. Meu filho, é porque você ainda tem muito que viver. Você tem muito que viver. O que existe de direito humano que não respeita o humano direito, está cheio pelo Brasil. Está cheio pelo Brasil. Tem policiólogos aí, formados não sei aonde, que vão para a televisão e pregam só besteira para a segurança. Você não vê agora a besteira enorme que o ministro do STF fez por uma questão de parágrafo, de vírgula, de letra. Soltou o maior bandido, o maior criminoso, chefe de quadrilha, de tráfico de droga e de arma, porque coitadinho, um cara que matou gente, que desgraçou a vida de milhares, que deveria ter morrido, prisão perpétua, ou então fuzilamento. Isso é para isso que tem que existir pena de morte. O camarada foi solto porque o senhor ministro, monocraticamente, passando por cima do plenário, deu o habeas corpus para ele e mandou que ele fosse embora, porque ele não estava na prisão de acordo com aquilo que a lei determinava, já tinha ultrapassado, não sei o que e tal. E o que fez o cara? Saiu aqui e sumiu ali. Está solto. E a polícia teve um trabalho desgraçado, teve um trabalho custoso, teve um trabalho caro, e investiu dinheiro durante muito tempo para prender esse safado. Mas voltando para Juiz de Fora, candidato, só para Não, vamos aqui. Vamos voltar ao problema que você colocou. E eu estou mostrando para você o que esse problema que eu estou mostrando é um problema que se irradia por todo o Brasil e, inclusive, existe em Juiz de Fora. Temos que ser duro. Impunidade, zero. Tolerância, nunca. E a principal proposta da segurança pública do senhor, então, parte pela militarização da Guarda Municipal? Não, não é toda ela. É a primeira para a formação da Guarda, uma Guarda treinada, uma Guarda que cumpra os seus objetivos para a cidade de Juiz de Fora, entendeu? Mas não é só essa. É preciso que essa Guarda haja de maneira integrada com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. É preciso que nós criemos, inclusive, um centro de comando e controle na cidade, para que você tenha realmente um centro que possa coordenar todas as atividades policiais. Hoje,
com o problema do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, olha aqui, você vê o seguinte, dizem que nós temos uma democracia e que nós temos um Estado de Direito. Que Estado de Direito você tem nas áreas que as milícias dominam, dentro do Rio de Janeiro? Não há Estado de Direito nem democracia. Candidato, a adesão ao Sistema Único de Segurança Pública já não cumpriria, já não sanaria essa questão da integração entre, por exemplo, a Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria Municipal, com a Polícia Militar e a Polícia Civil? Meu filho, uma política só é boa quando ela gera resultados. Eu sou um cara pragmático. Se eu estabeleço alguma coisa e não me dá resultados, é porcaria. Você tem que ser pragmático. E na vida militar, na vida policial, você tem que ser mais pragmático do que nunca, porque você está jogando com vidas humanas. O pessoal pensa muito, não sei o quê, mas esquece do policial militar. O policial militar é um homem que tem família, tem filhos. Não pode puxar o revólver antes do assassino puxar. Olha, você sabe qual é a causa do maior número de mortes dos policiais americanos nos Estados Unidos? Vivi lá 3 anos, e a cana é dura. Você sabe qual é? É ele abordar o bandido, sentar com a arma engatilhada e pronta para atirar. Aqui no Brasil, o policial não pode, não. Tem que abordar aí com a florzinha, com a rosinha. Quanto mais bonitinha, mais o efeito. Então, aqui tem que ser uma polícia que haja, que responda ao criminoso com violência maior do que a violência que o criminoso age contra as suas vítimas. Eu vou te fazer uma pergunta à população. Você é contra a pena de morte? Muito bem, eu também não quero ver ninguém morto. Agora eu te pergunto, como é que o comandante, o diretor, o presidente do PCC, sabe o que é o PCC? Organização criminosa, né? Controla os seus subordinados em qualquer lugar do Brasil. Determina, vamos quebrar a penitenciária toda, ou então o outro lá na rua, olha, mata hoje esse sujeito. E por que o cara cumpre? Cumpre porque existe a pena de morte. Se ele não cumprir, ele morre. Quer dizer que pode haver a pena de morte instalada pelo PCC e não pode haver a pena de morte instalada pela autoridade legal, e que o cara só morre depois que ele vai a juízo 2, 3 vezes, que é devidamente comprovada o que ele fez, o crime que ele fez. Erros, por exemplo, são muito raros da pena de morte. Eu estive nos Estados Unidos e fui ver várias sentenças de morte, execução. Candidato, só para a gente voltar para o tema aqui, eu fiquei curioso, eu ia perguntar sobre transporte público, que é um problema sério, como o Renato colocou aqui. Eu estou à disposição de vocês. Mas eu fiquei curioso porque, dentro do que o senhor coloca na entrevista aqui, eu queria tratar da área da cultura. Por quê? Porque boa parte da área da cultura, pelo que a gente conhece, pelos pensamentos que eles colocam, tem uma ideologia, um pensamento diferente do que o senhor tem. Como é que o senhor, como prefeito, vai lidar com a cultura em Juiz de Fora? Eu gostaria de saber o que você está dizendo especificamente. O que muita gente da cultura tem contrário ao meu ponto de vista? Por exemplo, eles defendem a liberdade da pessoa se vestir como ela quer, da questão da sexualidade, eles têm isso como maneira natural em relação a homem, mulher e homossexuais. Mas você não me viu aqui atacar ninguém quanto à maneira de vestir. Você não me viu aqui atacar. O senhor questionou o professor que usa brinco. O senhor questionou o professor que usa brinco, a camisa desabotoada. Porque eu acho que isso daí não é indumentária. Eu não estou falando do indivíduo em si.
Eu acho que não há indumentária adequada, entendeu? À liturgia do cargo de um professor. Professor que entra todo tatuado. Sou contrário a isso. Mas não sou contrário à opção sexual dele, não. Não sou contrário. Desde que ele não influencie os alunos em matéria de opção sexual. Por exemplo, eu sou contra, radicalmente contra, ideologia de gênero. O que é isso? O que é isso? Eu pergunto, por exemplo, a vocês. Agora, na Inglaterra, tem uma menina lá de 12 anos que está sendo julgada e talvez condenada à pena de morte porque matou uma menina de... Ela tem 8 anos. Matou uma outra menina de 8 anos. Você acha justo matar uma menina de 8 anos, ser morta na forca, ou morta de não sei como que eles vão matar a menina, quando se condenada à sentença de morte? Você acha justo isso? Acha? Você acha que ela tem discernimento para julgar determinadas situações que a levaram a matar com 8 anos de idade? Você acha que ela tem discernimento? Acha? Candidato, o que eu quero dizer, assim, só deixar claro, o que eu quero dizer é que são questões importantes, são questões que envolvem a vida do ser humano e são importantes. Mas o que eu quero dizer, assim, e até para a gente aproveitar esse tempo final que nos resta, é que... que pena. Pois é, faltam 5 minutos. E a população, ela quer saber sobre problemas que envolvem a comunidade dela. Por exemplo, vamos falar de transporte público, então. Há um problema sério com ônibus lotados, agora na pandemia, então, a gente tem percebido isso mais ainda, mas isso é o de menos no sentido que você tem o transporte que vai, ao longo dos anos, se definhando com o número de usuários, diminuindo, as empresas se quebrando. Como é que o senhor vai reverter essa lógica e melhorar a mobilidade urbana? Tá, eu vou responder a sua pergunta, mas antes eu gostaria de fechar alguma coisa que eu não quero deixar em aberto. Quando eu falei em pena de morte, logicamente, não é pena de morte para qualquer um. É para o indivíduo que pratica o crime hediondo. Crime hediondo. Eu, por exemplo, quando estava no Exército, eu fui obrigado a viver em algumas penitenciárias, problema de droga, etc. e tal. E conversando, inclusive, com os advogados que trabalham dentro da penitenciária, verificando a situação dos presos, eles me disseram: 50% dos assassinos aqui dentro são psicopatas. Não tem solução. Vão ser postos em liberdade, vão sair daqui e vão matar novamente. E aí? Por que não condena, então, a pena de a prisão perpétua? Agora, um camarada desse, que você sabe que vai sair, vai matar, e vai matar talvez o seu filho, ou vai matar a sua mulher, o que vai fazer? Bom, vamos voltar aí o que você pediu. O transporte público, então, esse problema que é grave, muito grave, das pessoas andando no ônibus lotado no meio de uma pandemia, isso é gravíssimo, mas também há o problema do transporte público que está cada vez mais deficitário, com usuários deixando de utilizar esse transporte, as empresas quebrando. Como é que o senhor pretende melhorar e criar condições para melhorar o transporte da cidade? Olha, eu acho que o problema de mobilidade urbana aqui em Juiz de Fora está completamente atrasado, é um problema grande. Eu agora mesmo estive conversando com uma pessoa que é lá do departamento que trata de transporte e perguntei: quantos engenheiros em tráfego vocês têm aqui? E recebi a resposta que quase caiu no chão: nenhum. Então, como é estabelecido o tráfego de veículos em Juiz de Fora? Não, tem uma moça que cuida disso aí. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é realmente um planejamento no que tange à mobilidade.
principalmente de veículos aqui. Eu tive conversando antes de fazer o planejamento com pessoas ligadas a companhias de transportes aqui, coletivos, e que ele disse, olha, eu tenho um plano completo para mudar isso tudo aqui. Mas quando eu falo nisso aqui, ninguém me deixa falar. Porque aqui, esse meio é muito intrincado. Então, eu acho que nós temos, por exemplo, que diminuir o número de carros no centro da cidade. Nós temos que ter transporte específico, talvez um ônibus maior, talvez uma lotação, que seria um ônibusinho menor, para determinados trechos da cidade. Por exemplo, ligando bairros. Deixa eu interromper, que eu detesto essa parte, mas eu tenho que ser escravo da programação. Não posso deixar de fazer essa função. Acho as suas perguntas até muito bem colocadas e pertinentes. Eu não posso deixar de fazer essa função. Não. Candidato General Marco Feliz, se eu tenho um minuto para se dirigir àquela câmera ali, por favor, nas considerações finais aqui da sua entrevista, se dirigir ao eleitor nesse minuto final que a gente tem, por favor, General, naquela câmera ali. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite e a paciência que eles tiveram comigo, né? Que eu sou meio inflamado e eu sei que são assuntos difíceis, né? E que eles querem, dentro da profissão deles, né? Trazer à população a melhor solução, né? Trazer o que o candidato realmente deseja. Agora, para o candidato também, é muito difícil trazer aqui tudo aquilo que ele pensa, né, para uma cidade como Juiz de Fora, com cerca de, hoje, 600 mil habitantes. É difícil. Por exemplo, eu acho acho esse tipo de entrevista aqui muito superior aos debates. Os debates você tem 30 segundos para responder uma pergunta que mereceria um tratado de universidade. Então, eu agradeço a vocês, a paciência de vocês, né? As perguntas foram muito próprias, mesmo as suas, é da sua profissão, você tem que bater mesmo e exigir que o camarada responda adequadamente. Pode ser que certas coisas eu não tive a precisão necessária que vocês esperavam, né? Enfim, eu me ponho sempre à disposição de vocês, sou candidato à Prefeitura de Juiz de Fora e pretendo comandar Juiz de Fora, tirar Juiz de Fora do caos em que ele se encontra, com a colaboração de vocês, que é importante, da imprensa, que é importante, com a colaboração da população, e estou aqui para servir a Juiz de Fora e à população de Juiz de Fora, e não deles me servir. Candidato General Marco Feliz, do PRTB, muito obrigado. Ele encerra a série de entrevistas, eleições 2020, voto e cidadania do Grupo Solar de Comunicação. Obrigado ao Renato Salles e ao Gabriel Borges também por essas 11 entrevistas que encerramos hoje. Voltamos a nos encontrar na semana que vem, dia 12 de novembro, no debate com todos os 11 candidatos já confirmados nesse debate que a gente vai fazer a partir de 9 horas da manhã, no dia 12 de novembro, uma parceria do Grupo Solar de Comunicação com a Uniacademia. Obrigado pela audiência de todos. A gente vai estar com o General Marcos Felício nessa reprise aqui nas redes sociais à tarde, também do Grupo Solar. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.